Muito bem, vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho, senão a gente não vai conseguir acabar desse jeito. Mas a gente trouxe algumas opiniões de qual é a fonte para isso, que é permitido fazer Brit Milá no Shabat. A priori, Brit Milá é um corte que tira sangue, machuca, não poderia fazer isso no Shabat, mas a gente aprendeu de a priori duas fontes de que no caso do Brit Milá assim é permitido. Primeiro a gente quis trazer que é o Malachá Moshe Sinai. Então, Malachá Moshe Rabbeinu falou, olha, não pode fazer machucado no Shabat, Brit Milá é permitido. Depois a gente trouxe outras duas fontes, ou disso que está escrito Beyom Hashmini, certo? Que Beyom vem dizer Beyom ve'afilo beShabbat, ou que a palavra Shmini vem ensinar que é permitido fazer mesmo no Shabat. Certo? Desculpa, acho que a gente está, na verdade, mais para frente. E Shmini, ou o segundo Limud fala que a palavra Shmini ensina isso a gente, que o Brit Milá é feito no oitavo. No oitavo dia, nem no sétimo, nem no nono. No oitavo mesmo que seja chamado. Essas foram as duas opiniões, certo? Mas a segunda opinião a priori caiu, então a nossa principal fonte para isso que é permitido fazer Brit Milá no Shabat é as palavras de Rabi Yochanan, está escrito Bayom Hashmini, no oitavo dia, e Bayom vem ensinar aqui mesmo no Shabat. A Gemara Tana que vai ter Rabi Yochanan, tem uma braita que apoia o que Rabi Yochanan falou, o Delo que Ravacha Bar Yaakov, e não como o Limud de Ravacha Bar Yaakov que aprendeu de outro lugar. Shmini, Shmini, a braita é o seguinte, está escrito que o Brit Milá é feito no oitavo dia. Shmini e Mol. Afilo bem Shabbat, mesmo no Shabbat, a priori, no oitavo dia só é o Brit Milá, mesmo no Shabbat. O Mani Mekayem Mechalele Amot Umat, o que eu faço com o Pasuk? Que está escrito que Mechalele Amot Umat, que é proibido Lechalel Shabbat, Bechar Melachot Chutz Mimilá. Esse Mechalele Amot Umat está tratando de outras Melachot, fora Brit Milá. Ou talvez não. Em Noela Filo Milá, ou talvez Mechalei Amot Umat, inclui Brit Milá. O Mani Mekem Shmini, Imol, Chutz Mi Shabbat, o que está escrito no Pasuk. Shmini Imol, talvez é Shmini, mas não Shabbat. Ou seja, eu tenho dois psukim. Só um minutinho, desculpa. Desculpa, fiz uma pequena pausa. Então a gente tem dois psukim a priori contraditórios. Está escrito que o Brit Milá tem que ser feito no oitavo dia, e está escrito Mechalei Amot Umat, que é proibido fazer melachot no Shabat. Então, primeiro, a Braita quis dizer, olha, Brit Milá no oitavo dia é mais importante que Shabat. Então, Shmini, isso aí no oitavo dia, é mesmo que seja no Shabat. E o Pasuk que falou, Mechalei Amot Umat, está tratando de outras melachot. Ou talvez não. Talvez Mechalele Amot Umat, a proibição de fazer melachot no Shabat, é mais forte. E isso que está escrito, o Brit Milá no oitavo dia, é só se não cair no Shabat, mas se cair no Shabat, eu deixo para domingo. Então a Braita ficou na dúvida qual dos dois é mais forte. Tamulomar, Bayom. Vem a Torá, vem a Braita e diz, quando a Torá falou que o Brit Milá tem que ser feito Bayom Hashmini, a palavra Bayom está sobrando, poderia estar escrito Bashmini. Isso que está escrito Bayom Hashmini vem me ensinar que é filo Shabbat. Então essa palavra a mais que está escrito na Torá, Bayom, me ensina que o Brit Milá é feito no Shabat, se for o oitavo dia. Então, no oitavo dia é feito mesmo que seja Shabat. Então, isso é igual a Rabi Yochanan, que a palavra Bayom me ensina que Brit Milá está acima do Shabat. Por isso, se o oitavo dia aqui é no Shabat, eu faço Brit Milá mesmo no Shabat. Amarava. Aitana meikara maikanicha lebasof maikakasha. Esse Tana, ele ficou na dúvida. Primeiro ele falou que Shmini, que o Brit Milá no oitavo dia é mesmo no Shabat. E Mechalei Amot Umat, a proibição de fazer melachot no Shabat e para outras melachot. Depois ele voltou atrás e falou, não, quer saber? Mechalei Amot Umat em todas as melachot, inclusive Milá. Isso que está escrito Shmini, é só se não cair no Shabat. Ele ficou na dúvida até que ele achou o Pasuk Bayom. Qual era a dúvida dele? O que ele achou? Por que primeiro ele achou que o Shmini era mais forte de que Mechalei Amot Umat, que Brit Milá no oitavo dia, independente de que dia da semana caiu, mesmo no Shabat? Depois ele voltou atrás e falou, não, quer saber? Talvez Brit Milá não pode ser feito no Shabat. E quando está escrito Shmini, é só se não for Shabat. E aí, no fim, ele achou a palavra Bayom sobrando e chegou na conclusão que pode. Mas qual era a dúvida dele? O que ele ficou em dúvida? Ah, que amar. Então, explicarava, a dúvida dele era o seguinte.
Shmini e Mol, afilo be Shabbat. A priori ele levantou a opção de que Brit Milá pode ser feito mesmo no Shabbat, que está escrito que tem que ser no oitavo dia. O mani mekem mechalel motumat. O que que eu faço com a proibição de lechalel Shabbat? Bechar melachot chutz milá. É para outras melachot, mas não milá. Aval milá dachi. Mas milá sim do Shabbat. Milá, Brit Milá, está acima do Shabbat. Maitama. Qual o motivo? Porque ele chegou, porque no primeiro momento ele pensou que Brit Milá do Shabbat. Kalva Homer, ele se baseou em um Kalva Homer, na lógica. Qual lógica? O Matzarat Shedocha et Avodah, um Cohen que está Metzorah. Se um Cohen está Metzorah, ele tem aquelas manchas brancas na pele, isso impurifica ele, e ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Então, Tzarat, a Tumá, a impureza de Tzarat, Docha et Avodah. É mais forte, é mais grave do que Avodah no Beit HaMikdash. Certo? Tzarat é mais forte que Avodah no Beit HaMikdash. Ve Avodah Docha et Shabbat. E o trabalho no Beit HaMikdash é mais importante do que o Shabbat. Por isso, no Shabbat, pode fazer korbanot. Os korbanot que são obrigatórios naquele dia, Korban Tamid, por exemplo, e todas as avodot dos Kohanim Beit HaMikdash, é permitido fazer no Shabbat. Então, Tzarat é mais importante que Avodah. Porque se o Kohen está Metzorah, se o Kohen está com a Tzarat, com a mancha branca na pele, ele não trabalha. E o Avodah no Beit HaMikdash é mais importante que o Shabbat. Consequentemente, obviamente, Tzarat é mais importante que Shabbat, certo? A lógica diz isso. Tzarat é mais importante que Avodah é mais importante que Shabbat. Milá docha et Shabbat, Milá docha, tá? Milá é mais importante do que Tzarat. Caso a criança, por exemplo, alguém que tem uma mancha branca na pele, eu não posso raspar a pele e fingir que não tem Tzarat. É proibido tirar a mancha branca de alguma outra forma, certo? Agora, o que acontece se a criança nasceu e tem que fazer Brit Milá, e justo no lugar onde vai fazer o Brit Milá, tem mancha branca de Tzarat, ou seja, o bebê está Metzorah. O que eu faço nessa situação? Então, nessa situação, é permitido fazer Brit Milá. Mesmo que quando eu fizer o Brit Milá e cortar o pedacinho de pele com a mancha branca, a Tzarat vai embora, eu vou tirar da criança a Tzarat, é permitido. Brit Milá é mais importante que Tzarat. Então, fala o seguinte. Então, Tanakama pensou, no primeiro momento, o seguinte, olha, Tzarat é mais importante que Avodah. Avodah é mais importante que Shabbat. Milá é mais importante que Tzarat. Então, se Milá Torhalta, se Milá é mais importante que Tzarat, Shabbat Nitchet Mipnei Avodah e Nodin Shetem Milá Torhalta, Shabbat que perde mesmo para Avodah, pelo trabalho no Beit HaMikdash, é óbvio que Milá vai ser mais importante que Shabbat. Se Tzarat é mais importante que Avodah, e Avodah é mais importante que Shabbat, e Milá é mais importante que Tzarat, então é óbvio que Milá é mais importante que Shabbat. Essa foi a lógica original. Então, por isso, primeiro ele pensou que quando a Torá fala que o Brit Milá é feito Bayom HaShmini, é Bayom HaShmini e acabou, é permitido. O Maio Einode que amar. Agora, por que ele voltou atrás? Porque ele levantou a hipótese de que não, de que Brit Milá não do Shabbat. Ataramar, depois ele falou, Mimai Tetzarat Hamura, Dilma Shabbat Hamura, Shekenesh Vaonashim, Veazarot Arbe. וממאי משום דחמיר הצרעתי, דימה משום גברה de לא חזה. Depois ele voltou atrás, depois ele pensou o seguinte, olha, é verdade que Tzarat Ocha Avodah e Avodah Ocha Shabbat, mas quem disse que Tzarat é mais do que Shabbat? Shabbat é muito mais hamur a priori, tem muito mais castigo, Shabbat é Chayav Mitah, várias vezes na Torá, a Torá fala proibição de lechalel Shabbat, Shabbat aparece várias e várias vezes na Torá, então talvez Shabbat é mais importante do que Tzarat. Ah, mas aí a gente falou que Tzarat é mais importante que Avodah, e Avodah é mais importante que Shabbat. O Kohen que está Metzorah não pode trabalhar no Beit HaMikdash, e Avodah do Beit HaMikdash é mais importante que Shabbat, por isso pode fazer korbanot no Beit HaMikdash. Talvez não. Talvez isso que o Kohen não pode trabalhar no Beit HaMikdash quando ele está Metzorah, não é porque Tzarat é mais forte ou mais importante que a Avodah do Beit HaMikdash. É simplesmente pelo fato que o Kohen que está Metzorah é um Kohen inválido.
Tem um problema no próprio Cohen. Não é que Tzarat é mais importante que Avodá. Simplesmente esse Cohen que está Metzorah, ele não é um Cohen kasher para trabalhar no Beit HaMikdash. É igual um Levi, é igual um Israel. Então não é que Tzarat é mais importante do que a Avodá. Simplesmente o Cohen que está Metzorah, ele não pode trabalhar. Ele não é apto a trabalhar. Ele não é considerado um Cohen kasher. Então essa é a minha lógica. Que Tzarat está acima de Avodá e Avodá está acima de Shabbat e Milá, que está acima de Tzarat, com certeza está acima de Shabbat, não é obrigatória. Então, se for assim, o Mani Mekem Shmini Mol, Chutz Mi Shabbat. Então, quando a Torá falou que o Brit Milá tem que ser feito no oitavo dia, talvez isso é fora Shabbat. Shabbat não. Shabbat não pode fazer Brit Milá. Estamos no mar, Bayom Afilo Be Shabbat. Bem, o Passuque que diz que o Brit Milá é feito Bayom, e a palavra Bayom me ensina que mesmo no Shabbat eu posso fazer Brit Milá. Tano Rabanan, fala Brait. Milá do Hatatzarat, ben bismaná, ben shela bismaná. Brit Milá do Hatzarat, certo? Caso a criança tenha tzarat no Brit Milá, certo? E na hora que for cortar o Brit Milá, vai tirar o pedacinho de pele que está metzorá, que está com a mancha branca. Geralmente não pode fazer isso, pro Brit Milá pode. Então, Brit Milá do Hatzarat, ben bismaná, ben shela bismaná. Tanto faz se o Brit Milá está sendo no dia certo, no oitavo dia, ou está sendo no 10º dia, doche. Yom Tov veina docha ela bismaná bivad. Mas fazer Brit Milá no Yom Tov ou no Shabbat, só se for no dia do Brit Milá. Só se for no oitavo dia. Mas caso a criança, por exemplo, estava amarela, e vão fazer o Brit Milá mais para frente, depois de 2, 3 semanas, aí não pode ir no Shabbat. Minale Mili, de onde eu sei isso? Que Brit Milá pode ser feito mesmo que eu vou cortar a tzarat. Detalhe na banana, ensina Braita. Imol besar ulato, ve'afalpi she'esham baheret ikotz. Está escrito no Pasuk. Vayom hashmini, imol besar ulato. No oitavo dia, eu faço o Brit Milá da criança e a Torá não condicionou isso com nada. Mesmo que tenha baheret, que é a mancha branca, e kotz. Posso cortar e fazer Brit Milá. O Mani Mekayem, Mishamer, Benega Tzarat. O que eu faço com o Pasuk que falou? Toma cuidado com o Nega Tzarat para não cortar ele. Certo? Alguém que está com esse nega, com a mancha branca, não pode cortar um pedacinho de pele, não pode fazer nada disso. O que eu faço com o Pasuk? Bechar Mekumot Chutz Milá. Em outras partes do corpo, fora no Brit Milá. No Brit Milá é permitido. Essa é a primeira opção. Ou não é lá, filo milá. Ou talvez não. Talvez quando a Torá falou Ishamer Benegatzarat, quando a Torá falou, olha, toma cuidado para não cortar e não tirar a mancha branca da pele, se não pelo processo de purificação, talvez é mesmo no Brit Milá. O Mani Mekaim Imol Besarolató, Bisman Shim Babaheret. E o que eu faço com o passo que está escrito Imol Besarolató, que tem que fazer Brit Milá? Talvez isso é só se não tiver Baheret, só se não tiver a mancha branca. Amulomar, vem o passo que diz, Basar, a palavra imol besar orlato, a palavra besar está sobrando, poderia estar escrito imol orlato, a palavra basar está sobrando, vem me ensinar aqui não, que eu faço Brit Milá, mesmo que tenha a mancha branca. A favor certo? Então, esse Tana também, esse Tana levantou dois psukim, a priori contraditórios. Faça Brit Milá, não corte tzarat. O que eu faço com os dois? Será que eu faço Brit Milá, mesmo que tenha tzarat, Brit Milá é mais forte? Ou talvez não. Eu faço Brit Milá quando eu não tenho tzarat, mas quando eu tenho tzarat é proibido. O Tana ficou na dúvida, até que ele achou a palavra basar, que me concluiu que eu posso fazer Brit Milá, mesmo que tenha tzarat. Então perguntarava, igual ele perguntou antes, amarava. Aí tá na meikara mainichalei, levassou maikachalei. Esse Tana, por que no começo para ele era claro que eu posso fazer Brit Milá mesmo que tenha tzarat? E por que depois ele mudou de ideia? Qual foi o pensamento por trás da dúvida? Aí os dois psukim dizem duas coisas. Um diz para fazer Brit Milá, e um diz para fazer para não cortar a tzarat. Porque no começo ele falou, não, faz Brit Milá mesmo que corta, e a proibição de cortar em outras partes do corpo. E depois ele falou, talvez não, talvez eu não possa cortar, mesmo quando é no Brit Milá. E o Brit Milá eu só faço quando não tem nada. Até que ele achou o Pasuk, Basar, que permitiu fazer Brit Milá mesmo que tenha tzarat. Ou seja, porque ele ficou na dúvida.
Achi que amar. Então, falará o seguinte: a dúvida dele é a seguinte: Imol Bessarot Avaveshesh Baheret. A priori, ele pensou da seguinte forma: está escrito no Pasuk Imol Bessarot, faz Brit Milá. Mesmo que tem Baheret, mesmo que tem Tzarat, tem a mancha branca, posso fazer Brit Milá. O Mani Mekayem Mishamer Benegat Tzarat, o que eu faço com o Pasuk? Que me proibiu cortar Tzarat do corpo, tirar a mancha branca, deixar-me como Chutz Milá. Em outras partes do corpo, fora Brit Milá. Aval Milá do Haita Tzarat. Mas se a Tzarat está justamente no Brit Milá, a Milá do Haita Tzarat, ela é mais forte do que Tzarat. Maitama, qual foi a Avamina original? O que ele pensou primeiramente? Deate me Kalvachomer. A priori, com o Kalvachomer, ele chega na conclusão que Brit Milá é mais importante que Tzarat. Qual o Kalvachomer? O Mashabat Hamurad Milad Ochalta, Tzarat Lokol Sheken. Se Shabbat, que é um Isur Hamur, certo? Shabbat é uma proibição grave, que tem caret, que tem rio mitá, que a Torá falou sobre isso várias vezes. Brit Milá é mais importante? Posso fazer Brit Milá no Shabbat? Sarat lokol sheken. Sarat é uma proibição menor, certo? Sarat é uma doença que a pessoa fica impura e não é tão grave igual o Shabbat. Então, se Brit Milá é mais forte que Shabbat, obviamente Brit Milá é mais forte que Sarat. Essa foi o pensamento original. O Maioeno de Kiamar, e por que ele mudou de ideia? Fagmanader Kiamar, depois ele pensou o seguinte: Mimai de Shabbat Hamira, de Matzamat Hamira. Quem disse que Shabbat é mais Hamur que Tzarat? Talvez Tzarat é mais Hamur que Shabbat. Por quê? Sheken Dochat Avodá, Avodá é Shabbat. Porque Tzarat empurra a Avodá. Tzarat é mais Hamur, é mais grave do que a trabalho no Beit HaMikdash. Por isso, um Kohen que está Metzorah, ele não trabalha no Beit HaMikdash. E Shabbat não. Shabbat, o Avodá do Beit HaMikdash é mais importante que Shabbat. Então, se a gente analisar desse ponto de vista, do ponto de vista de trabalho no Beit HaMikdash, a gente vai ver que Tzarat é mais grave, é mais importante que Shabbat. Que a Avodá pode ser feita no Shabbat, mas o Metzorah não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Então, se a gente analisar de um aspecto diferente, a gente chega na conclusão que Metzorah é mais Hamur, é mais grave que Shabbat. Então, Tana ficou na dúvida. Qual é mais Hamur? Será que Shabbat é mais Hamur que Metzorah? Ou Metzorah é mais Hamur que Shabbat? E a diferença vai ser Brit Milá. E Brit Milá pode ser feito no Shabbat. Então, se Shabbat é mais Hamur que Metzorah, Brit Milá é mais importante também que Tzarat. Eu posso fazer Brit Milá mesmo que tenha mancha. Porém, se for ao contrário, se Tzarat é mais Hamur que Shabbat, pode ser que Brit Milá pode ser feito no Shabbat, mas não quando tem Tzarat. Talmud Lomar, aí veio o Pasuk que falou Basar, Baheret. Aí veio o Limudo e falou, olha, está escrito na Torá, Basar, mesmo que tenha lá Baheret, mesmo que tenha lá uma mancha, pode ser feito o Brit Milá. Lishnachrina, outra linguagem, para explicar melhor a dúvida, certo? A gente viu que o Tana ficou na dúvida. O que é mais importante, Brit Milá ou Tzarat? Será que eu posso fazer Brit Milá quando eu tenho no Brit Tzarat, tem a mancha branca, e quando eu cortar eu vou tirar ou não? A primeira explicação falou que a dúvida era se Metzorah é mais grave que Shabbat ou não. Eu sei que Milá é mais importante que Shabbat. Posso fazer Brit Milá no Shabbat. A pergunta é se Metzorah é mais Hamur ou menos Hamur que Shabbat. Aqui a Gemara vai levantar outra opção para dizer qual era a dúvida dele, até que ele achou um passuk que falou que Brit Milá pode ser feito mesmo quando tem Tzarat. Lishnachrina, Milá do Haita Tzarat, Maitava. Porque eu poderia pensar originalmente que Brit Milá do Hetzarat, ou seja, que alguém que tem que está Metzorah, que tem a mancha branca no Brit Milá, eu posso fazer Brit Milá, mesmo que eu vou cortar a mancha, porque a gente tem uma regra que diz Ase, Dohe, Lotase, Mitzvah Tase, quando eu tenho uma Mitzvah Tase a cumprir, e na hora que eu cumprir a Mitzvah Tase, eu vou estar transgredindo uma Averá, a Mitzvah Tase é mais forte do que a Averá. Ase, Dohe, Lotase. Então eu tenho a Mitzvah de Brit Milá, e eu tenho a proibição de cortar Tzarat. Então Brit Milá é mais Dohe, Tzarat. Por quê? Ase, Dohe, Lotase. A Mitzvah de Brit Milá vem antes da proibição de Tzarat. O Mai Oino de Kiamar, e por que ele voltou atrás? Porque ele ficou na dúvida. Adar Kiamar, quando a gente fala essa regra geral,
que a C do relotacê, que o AC é mais forte que o lotacê, que a mitzvah é mais forte que a verá, e eu posso cumprir a mitzvah mesmo que eu transgrida a verá. Isso aqui é numa lotacê greida, é quando eu tenho uma verá simples. Aí a C velotaceu, mas com relação a tzarat, tem duas mitzvot. Com relação a tzarat, não tem só a proibição de cortar a tzarat, tem a proibição de deixar, tem uma mitzvah de deixar ela lá, até que a pessoa passe pelo processo de purificação. Ou seja, com relação a tzarat, não é só lotacê, não é só uma verá. Tem uma mitzvah de deixar e uma proibição de tirar. Então, a mitzvah tassé de Brit Milá, ela seria mais forte que tzarat se fosse só uma proibição simples. Mas no momento que tzarat é tanto mitzvah quanto verá, tem tanto mitzvah de deixar a mancha lá, quanto proibição de cortar ela, então a mitzvah tassé de Brit Milá não é mais forte que esses dois, que o assé e o lotacé. Então, se for assim, o mani mekayim imo besarolato, bisman shema baheret. Se for assim, a mitzvah de Brit Milá é só quando não tem tzarat. Essa foi a dúvida, é isso que passou na cabeça do Tana da Braita. Tamulomar, aí ele trouxe um passo que falou, Bassar, ve'afalpi she'esham baheret. A palavra Bassar vem me ensinar que mesmo que tenha baheret, mesmo que tenha uma mancha branca, eu posso fazer normalmente Brit Milá. Certo? Ponto. Essa foi a drachá do Tana. Então, de qualquer jeito, apesar de todas as dúvidas aqui que a gente teve, a conclusão que a gente tem até agora é que Brit Milá pode ser feito no Shabat, isso sai da palavra Bayom Hashmini, e que Brit Milá pode ser feito mesmo que a pessoa tenha uma mancha branca na pele, na hora que cortar o Brit Milá, vai cortar essa mancha branca, não tem problema. Geralmente eu não posso fazer isso, mas da palavra Bassar eu aprendo que para cumprir a mitzvah de Brit Milá, eu posso. Ponto. Fazer uma pausa rapidinho. Certo. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Tinar Gadol. Então, agora é o seguinte, olha, com relação a alguém que ele já tem bar mitzvah, por exemplo, ele precisa fazer Brit Milá, eu entendo que possa fazer Brit Milá mesmo que tenha tzarat. Tertibeu basar. Katana mektibei basar. Uma criança que no oitavo dia também está escrito imó besarolato. Então, alguém que já tem bar mitzvah e já é hayav, caso ele não faça Brit Milá, eu entendo que Brit Milá vem antes de tzarat. Uma criança no oitavo dia, que é o dia da mitzvah, pode fazer Brit Milá por causa do passuco. Benoni, mas uma criança que já não é o oitavo dia, uma criança de 2 semanas, de um mês, Minala, de onde eu sei que ele pode fazer Brit Milá, mesmo que tenha tzarat? A priori, eu não tenho uma fonte do passuco que me permite fazer Brit Milá, caso eu tenha tzarat. Amarabai atami beinei. Abai fala, olha, a gente pega o Gadol e o Katan no oitavo dia, e baseado nesses dois, a gente aprende que mesmo uma criança de um mês, por exemplo, que ela ainda não tem castigo se não fizer Brit Milá. Porém, por outro lado, não é o dia do Brit Milá, não é o oitavo dia, mesmo assim pode fazer. Como? Migatolata Shekina Nushkaret. Se eu quiser falar o seguinte, olha, igual uma criança de 13 anos, pode fazer Brit Milá, mesmo que tenha tzarat, assim também uma criança de 1 ano, não posso dizer isso. Por quê? Porque a criança grande de Bar Mitzvah, ele tem onesh de careta, ele vai ser castigado com careta se ele não fizer Brit Milá. Então, a obrigação dele de fazer Brit Milá é maior do que uma criança de 1 ano. Então, não serviria de fonte para a criança de 1 ano. Mikatan lo'at sheken milá bismaná. De uma criança de 8 dias, que eu posso fazer nele Brit Milá, mesmo que tenha tzarat, eu não posso aprender uma criança de 1 mês, por exemplo. Porque é do oitavo dia, é o dia que a Torá foi para fazer. Então, a priori, eu não poderia aprender que uma criança de 1 mês pode fazer Brit Milá, no caso que tem tzarat, nem de um gadol, nem de alguém que já tem bar mitzvah, porque lá tem castigo de caret, e nem de uma criança de 8 dias, porque essa é a mitzvah original. Mas, se eu usar os dois, eu posso aprender daqui que uma criança de 1 mês que teve que atrasar o Brit Milá, pode fazer o Brit Milá mesmo que tenha tzarat. Por quê? A tzada shebaem, o que a criança de 8 dias e a criança de bar mitzvah têm em comum? Shekenimolim vedochim et tzarat. O que eles têm em comum é que os dois têm que fazer neles Brit Milá e os dois podem fazer mesmo que tenha tzarat.
kol shenimolim dochim et atzarat. Assim também, todo mundo que tem que fazer Brit Milá, doche Shabbat. Todo mundo que precisa fazer Brit Milá, pode fazer mesmo que tenha atzarat. Assim, assim estudou Abaye. Então, a criança de 1 mês pode fazer Brit Milá, mesmo que ele tenha tzarat. A Gemara vai trazer outra fonte para isso, mas ela é um pouquinho comprida. Então, acho que a gente vai parar por aqui. Bezat Hashem, em breve continuamos.